Boa noite a todos. Hoje é dia 16 de abril de 2019, aula 13 da nossa escritura pública. É a nossa aula de escrituras públicas. Olha só, Lorena, eu mandei para você o arquivo colorido, tá bom? Obrigada, professor. Eu devia ter feito isso ontem, Não, mas obrigada, valeu demais, tá ótimo. Tá Vou bom. fechar meu áudio aqui. Tá bom, vamos lá. Deixe-me só conferir aqui o final da sua parte, da sua escritura pública. Vamos ver aqui as regras. Ela colocou os emolumentos, o VRC, e essas outras, o selo, nada, protocolo geral. O selo tem selo digital, controle, o número do protocolo geral. Lorena, você sabe me dizer, por favor, por que ela não consultou essas outras alíneas? FUNREJUS, Selo, FUNARTEM, FADEP e ISS? Não sei, professor, não sei mesmo. Posso verificar amanhã, tá? Tá. Eu vou amanhã cedo lá no cartório ver isso, e daí eu vou pedir explicações, porque eu não sei. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, só mais uma vez. Essa aqui é a nossa do divórcio, direto consensual. Ótimo. O nosso divórcio direto consensual, nós tivemos as custas, o VRC, o FUNREJUS, o selo FUNARTEM, FADEP, o ISS, o selo digital e o controle. Ok. Na certidão, esse aqui foi, por exemplo, essa aqui foi a do divórcio. Essa foi a do divórcio. A da certidão do divórcio, nós tivemos custas, o VRC, o FUNREJUS isento, mas teve, FUNREJUS isento, o selo FUNARTEM teve, o selo FUNARTEM, ok, o FADEP, o ISS, ok, FADEP e ISS, e o selo digital veio atrás com o número do controle. É só uma pergunta. O selo digital e o selo FUNARTEM é a mesma coisa? Eu acredito que sim. Só que o selo... Eu acredito que sim, professor. Não é. Não? Não é. Mas o selo FUNARTEM tem um valor expresso em reais, né? E o Sim. selo digital é um número, não é um código, é isso? Não. Não? O selo digital, ele tem... Ah, tá. Entendi. O selo... Então, você está falando o seguinte, que o FUNREJUS, o selo FUNARTEM é um valor, o selo digital... É um número, é isso? Será? São letras e números. E isso que diferencia os dois. Um é em reais e outro é em número, em código lá. Letras, números. E o selo FUNARTEM é valor. Mas será que isso é tudo a mesma coisa?
Olha, eu acho que o selo digital é comprado exatamente como o Funarpem, só que o Funarpem compra-se, aliás, compra-se pela internet, da mesma forma, ele tem um valor. Eu vou fazer o O seguinte. digital, eu acho, tá? Eu acho que li isso. Também vou pegar o material aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vocês têm aí com o Funarpem, aqui o digital. Bem-vindo à página do Funarpem. A gente tem aqui, então, por exemplo, consultar o selo, né? Deixa eu dar uma olhada. O Funarpem. Aqui. O Governo do Estado do Paraná, regulamentando o artigo 8º da lei, que determina... Eu vou até postar aqui para nós termos isso em mente. Eu vou compartilhar, mas vocês aí têm que dar uma olhada, tem que estar seguindo pelo material de vocês, hein, Celso? Tá fácil aí? Localizou? Eu vou compartilhar aqui essa tela com vocês. Onde que eu compartilho? O selo Funarpem é nesse site aqui. Isso aqui é importante para a gente. Deixa eu jogar aqui no grupo. Vamos lá. Esse selo Funarpem, regulamentado pelo artigo 8º da Lei Federal, tá regulamentando, né? O governo federal regulamentando a lei federal que determina o estabelecimento de formas de compensação dos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos, sancionou a lei estadual 13.228, determinando a obrigatoriedade de aplicação do selo de fiscalização nos atos praticados pelos tabeliões de notas de protesto, registradores de imóveis, vamos ver RTD, RCPJ, RCPN e distribuidores, ou seja, todos, né? Ficou algum de fora? Não. Criando o Fundo de Apoio ao RCPN, é o Funarpem, é o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais, que compete pela lei custear os atos praticados gratuitamente pelo Registrador Civil das Pessoas Naturais. A lei estadual, essa lei é importante, a gente vai ter que imprimi-la, se não houver. Vamos seguir aqui, imprimir essa lei estadual do Estado do Paraná, 13.228. Deixa eu me ver se ela está por aqui. Esse custeio, que o melhor entendimento passamos a denominá-lo repasse, qual que é a natureza do Funarpem, então? O repasse nada mais é que o ressarcimento que fará o Funarpem, ou seja, esse fundo, né? Ele faz aos registradores civis para compensá-los da gratuidade instituída há mais de 4 anos pela lei federal para todos os atos de nascimento e óbito. Ok. Para a viabilização desse repasse, houve a união da categoria dos notários e registradores, aplicando-se a máxima da distribuição de renda, onde quem pode um pouco mais participa ativamente na sobrevivência dos que não podem, por terem perdido totalmente as receitas que obtinham com a cobrança das custas. Ok. Assim sendo, então, os notários e registradores do Estado do Paraná garantindo a gratuidade dos registros de nascimento e óbito a toda a população, pois os registradores civis, pela gratuidade legalmente instituída, caminhavam a passo largo para o fechamento, pois é impossível alguém trabalhar sem nada receber. Entretanto, para haver repasse, há que haver renda, receita. Para essa receita foi instituída a venda aos notários e registradores de selos. Ah, tá. É isso mesmo. É a mesma coisa. Exato, isso vale em todos os estados. Então, aqui é como se está estruturado. Registrador de selos, que foram denominados selos de fiscalização de atos e que serão afixados nos atos que praticarem, cabendo ao Funarpem, por imposição legal, o fornecimento dos selos para todos os ofícios com exclusividade. Ok, o fundo já está devidamente organizado, tem sistema de dados próprios para a operacionalização do fornecimento dos selos, e a partir do dia 8 de maio vindouro, ele não colocou a data, né? Os ofícios estarão aplicando o mesmo. Para a identificação dos ofícios, os selos têm cores diferentes, sendo os da cor verde para uso pelos tabeliões de notas. O cor azul é o selo do RI, o laranja é o do protesto, o vermelho é do RTD, o marrom do RCPJ, o amarelo para os distribuidores, né? Para o foro extrajudicial, que no caso é o do protesto, o distribuidor do protesto.
a roxa para o registro civil e rosa para os atos gratuitos praticados. Portanto, a título de exemplo, a fase de compressão, já a partir do dia 8 de maio, todos os documentos de transferência de veículos, autenticação de xerox, de cédulas de identidade, SIC, CNPJ, terão selos aplicados pelos tabeliães, assim como escrituras, registros de propriedades. As autoridades constituídas a partir daquela data não estarão aceitando documentos que não contenham o selo de fiscalização de atos. Então, tá. Então, esse selo aqui, o selo digital, então, o selo, Funarpen, o selo, deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. O selo digital. Considerando o disposto na lei que criou o Funarpen, essa lei, né, que tem por finalidade o custeamento das práticas pelo recento. Ok. Determina, fica instituído o Funarpen, o cronograma de implantação digital, selos digitais, tá, ok. É o selo digital, o Funarpen. O selo digital, então, na verdade, o Funarpen é o fundo. Esse fundo, ele vende o selo, né? Para cada um, você é obrigado a adquirir o selo. Você vai entrar, quando você estiver serventindo, na intranet aí do cartório, ou vocês vão ter esse sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e vocês vão adquirir esses selos, né? O selo Funarpen, então, ele tem o valor, ele tem letras e números, e ele tem um controle. Ele é identificado por letras e números e ainda ele tem um controle. O selo. Aqui, ó, você faz as características do selo. A característica do selo é esse selo ainda. O selo, característica do selo. O selo. Requisição de selo. Aqui, exatamente. Ó, os ofícios estão cadastrados no Funarpen, o DDD 41 aí da região de vocês, não é? É. De Curitiba, não é o DDD de Curitiba? Sim. Os ofícios estão cadastrados no Funarpen para poder fazer solicitação. Então, vocês fazem o seguinte, a partir de 20 de março, o Funarpen recebe o pedido dos selos, sendo que os mesmos poderão ser feitos por carta registrada, fax, etc. Os ofícios poderão ser feitos em formulário específico, se não tiver sistematizado. Já está há bastante tempo, né? O prazo de entrega, o Funarpen, você vai receber o pedido e o fornecedor terá 10 dias úteis para entregar os pedidos confirmados, iniciando a contagem. Data de implantação dos selos. Não se recomenda o ofício deixar de pedir selos ainda em estoque para pedidos na condição emergencial, pois poderá haver paralisação de atividades no ofício por qualquer problema de entrega dos selos, tais como coincidência com fechamento de expediente. Vocês podem pedir aqueles emergenciais. E isso aqui é assim, tem que pagar para você receber o selo, entendeu? Requisição, forma de pagamento, olha... Aqui está falando tudo. Isso aqui é importantíssimo para a gente. A nossa prova oral. Os ofícios informatizados, eles vão entrar no sistema do próprio Funarpen. Através do funarpen.com, no item software. Selos, informando a senha e preencherão o pedido via sistema. Então aí, Lorena, suas amigas aí dos cartórios aí de Irati, elas fazem isso aí com frequência. O mesmo sistema efetua os cálculos do valor total a ser pago, e vai imprimir o boleto, que será automaticamente preenchido pelo sistema e dirigir-se ao banco para efetuar o pagamento. No prazo de 3 dias da emissão, devendo passar fax ao Funarpen do comprovante do pagamento. O Funarpen fará a confirmação com o banco via sistema e após confirmar o pedido, confirmará o pedido para o fornecedor. O fornecedor é o fornecedor do selo, né? O Funarpen, ele simplesmente é um fundo, ele é uma estrutura organizacional que ele vai fazer isso. Ela vai fazer a análise do pagamento e ele faz o pedido à pessoa que produz os selos, né? Os ofícios não serão fornecidos selos sem prévio pagamento. Ok, então já vimos isso. Então, é isso mesmo. O selo Funarpen, a gente tem um valor
um identificador e um controle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Características do selo. Ó, ser autoadesivo, numeração sequencial alfanumérica, eletrônica, por impacto, 13 letras e 5 números. Deixa eu dar uma olhada aqui. Selo digital. É porque, professor, se o senhor me permite aqui, Pois não. eu estou vendo uma escritura aqui de Irati, né? Então ela coloca assim, selo digital. Daí coloca embaixo, consulte esse selo daí põe o endereço eletrônico do Funarpem. Então eu suponho que esse selo digital é um verificador daquele selo, não? Exatamente, é isso mesmo. Físico. Exatamente, é isso mesmo. O selo Funarpem e selo digital. Lorena, nessas escrituras que você me passou aqui, o modelo, o que é estranho, na verdade, é o fato, por exemplo, nessa do divórcio. Você tem o selo Funarpem, o valor dele é 80 centavos. Cada selo custa 80. O selo digital é o seguinte. Perdão, pessoal. Você tem o selo Funarpem, depois você coloca a FADEP, depois você coloca ISS, depois você coloca duas informações pertinentes ao selo digital. Isso que é estranho. Vamos ver essa outra aqui da compra e venda. O Funarpem e depois o selo digital, os dígitos do selo digital. É por isso que eu não entendi. Por que você não coloca tudo junto? É isso a pergunta, né? No final. O valor do selo e os indicadores alfanuméricos, correto? Exigindo um documento mais de um ato, a cada ato corresponderá a um selo. Caso de documento com várias folhas e vários atos, os selos correspondentes aos atos poderão ser distribuídos pelo documento, começando pela última página e retroagindo sem que haja interrupção. Um selo para cada ato um selo. A ausência de selo de fiscalização nos autos de ofício importa a responsabilidade do titular. A autenticação de cópia, frente e verso do SIC, título de eleitor ou cédula de identidade, apenas um selo. A autenticação de cópia de frente e verso do SIC, eleitor ou cédula de identidade, apenas um selo. Apenas um selo. O carimbo deve ser colocado sobre a parte do selo, os selos devem ser utilizados sequencialmente. Isso é, o primeiro lote entregue deverá ser totalmente consumido antes da utilização do segundo lote. Os selos devem ser retirados pelas bordas e imediatamente afixados. As mãos dos papéis devem estar isentos de poeira, oleosidade e umidade. Ok, selo. Forma de pagamento, controle de reembolso, utilização dos selos, reembolso dos atos. Aqui, ok. Funarpem. Ok. Então, agora vamos dar uma olhada no FADEP, Paraná. Então, a gente já sabe bastante coisa dessa final. FADEP. Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. É o FADEP, né? 5% sobre o valor das custas. Vamos lá. Qual que é o... A lei eu não sei, professor. Você está conseguindo ver aí nos seus códigos? Eu pedi para a moça do RI fazer um cálculo para mim. E daí ela me explicou, o que incidia. Mas aí nos vademecums de vocês não tem aí? No nosso vademecum? Pois eu nem vi. Isso aí, vamos lá. Fundo. Amparo ou apoio? Fundo de Aparelhamento. Aparelhamento. Da Defensoria Pública. Tá, já achei aqui.
Uhum. Vamos lá. A defensoria, aqui tem a lei estadual, Ctrl F, aparelhamento. Fica instituído o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Esse fundo ele foi instituído pela Lei da Defensoria Pública. Essa lei aqui é a Lei Complementar 200 de 5/12 de 2016. Vamos fazer o seguinte. Esse selo FUNARPEM, vamos colocar essa legislação aqui, já de uma vez, antes de nós irmos para a nossa escritura, porque isso aqui é uma das partes mais importantes da nossa escritura, tá bom? O FADEP, ele está tratado na lei complementar. Dá para voltar para a tela grande lá, para a gente enxergar aqui? Sim, claro. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ok, vamos lá. Ok, eu vou seguindo aqui. Então, é a Lei Complementar 200 de 2016. Essa aqui é a certidão. A gente tinha que fazer isso, pessoal. O FADEP. Vão seguindo aí no vadimeco de vocês, hein? Vamos lá. Ele foi instituído, então, a partir do artigo 228. Artigo 228. Sem prejuízo das dotações, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná tem por finalidade prover recursos financeiros para aplicação em despesas correntes e de capital para aparelhar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e para capacitar profissionalmente os seus membros e servidores, bem como para assegurar a implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Paraná e da Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Quais são as receitas do Fundo do Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná? Constituem receitas do FADEP. Isso aqui é importantíssimo para a gente. As dotações orçamentárias próprias, honorários advocatícios. O Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Receitas. Constitui receitas do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Honorários, taxas e valores cobrados para inscrição em concurso público, auxílios, subvenções, doações e contribuições de pessoa física ou jurídica, recursos provenientes de convênio, acordo ou tratado, das operações do próprio fundo, rendimentos derivados, venda de material, multas, garantias. Aqui, 5%, esse que é o importante. Qual é esse artigo aqui? Esse artigo aqui é o 230. 230/12. Artigo 230/12. Artigo 230/12. O selo FUNARPEM, eu vou colocar aqui o site www.funarpem. Depois nós a gente podia fazer um encontro aí no sábado com material, só para a gente marcar no nosso material essa parte essa parte final aqui, por exemplo, né? As instruções normativas adequadas, né? Nós temos aqui as instruções normativas todas, e aí a gente tem que olhar no nosso material se está tudo de acordo. Aqui, são essas instruções normativas aqui. Eu vou até dar um print screen nessa tela. A gente pode fazer essa lista de instruções normativas e de leis referentes a emolumentos, e aí a gente imprime tudo na outra semana para ter elas impressas. Se eles permitirem que use, a gente leva tudo isso aí.
Isso Bem aqui é interessante. importante, porque a gente tem observado que todos esses últimos concursos, eles têm pedido uma questão na prova dissertativa sobre essas regras aqui, entendeu? Deixa eu ver se essa foto ficou boa. Ficou péssima essa foto. Vamos lá. Tem um resumo que uma registradora aqui do Paraná mandou sobre essa questão dos emolumentos, mas eu achei assim um pouco extenso. O resumo dela dá quase um livro, né? Não sei Não, se acho que tem que ter aqui praticidade. O que eu preciso? Eu preciso saber o FUNAPEM, o FADEP e o FUNREJUS. A questão das custas, tem aí uma lei estadual e tem também um decreto que define o valor de cada um desses emolumentos. Quando nós encontrarmos aí em Curitiba, no sábado, eu vou passar com vocês aí, vocês vão levar o material de vocês e nós vamos passar e eu vou encontrar esse material, isso aí no material de vocês. Aqui no caso específico, nós temos essa disposição do FADEP, que é a Lei Complementar 200, artigo 230, inciso 12, que define 5% das receitas, oriundo das receitas incidentes sobre o recolhimento de custos e emolumentos. 5% custas e emolumentos. 5% sobre custas e emolumentos. 5% sobre custas e emolumentos. As receitas próprias, o fundo terá escrituração própria, compete à administração do FADEP, poderá o Conselho Superior expedir instruções complementares e fixar plano de aplicação dos recursos do fundo. Ok. O que nos interessa aqui nesse momento é isso. E, por fim, o FUNREJUS. FUNREJUS Paraná. Vamos lá, o FUNREJUS Paraná. É o Fundo de Reequipamento. Esse aqui, ó. Esse aqui, o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário. Fundo Reequipamento Poder Judiciário, é a Lei Estadual 2216. Lei Estadual 2216 de 1998. 12.216. 2216 de 98. O FUNREJUS tem por finalidade suprir o Poder Judiciário com os recursos financeiros necessários para fazer frente à despesa com aquisição, construção, ampliação e reforma dos edifícios forenses e outros imóveis destinados ao Poder Judiciário, aquisição de equipamento, implementação de serviços de informática, bem como despesas correntes. Lei estadual. Aqui nós temos as portarias. Mas isso aqui é bem mal feito. Desculpa aí, não quero criticar, mas eles colocam portaria, depois uma coluna lei estadual, depois uma coluna de instrução normativa. Não faz sentido isso. A lei estadual é o que nos interessa. Essa aqui. Aí o decreto judiciário é esse aqui, ó, lei estadual. Esse aqui que é importante. Esse aqui a gente tem que imprimir, então. Constitui fundo 0, isso aqui eu vou mandar até no grupo para a gente. Eu mandei o material que essa registradora também forneceu, e só que ele é meio extenso, mas ele tem algumas coisas sobre emolumentos que é interessante olhar ali. Essa aqui é o FUNREJUS.
custas e emolumentos. Ó, 25% incidente sobre o valor dos emolumentos correspondentes a quaisquer atos notariais e registrais sem expressão econômica praticados pelo tabelião e registrador, inclusive firmas, certidões, autenticações de documentos, as procurações nos subestabelecimentos. Este, na verdade, é o 25 do 19. Não, isso aqui é outra coisa. É o artigo 3º, 25. Artigo 3º, 25. Artigo 3º, 25. Artigo 3º, inciso 25. Artigo 3º, inciso 25, constituem receitas do FUNARPEM 25% sobre o valor. A taxa judiciária será destinada 98% para o FUNREJUS e 2%, ok, não é isso aqui. Nas procurações, vamos lá, emolumentos. Esse aqui é extremamente importante, essa lei. Essa lei é muito importante para a gente. Deixa-me ver aqui. Voltando. Agora, o outro decreto é o decreto 153 de 1999. Deixa-me ver esse decreto aqui. O procedimento. São vários decretos. O 512. Ah, tá. Esse é o último. Decreto judiciário. Aumento de custas judiciais, taxas e emolumentos decorrentes das leis publicadas em 2014. Não é isso. Instrução normativa. É isso aqui. Valor de cópia. Deixa eu ver aqui. Esse aqui que são os atos do FUNREJUS. Ok. Ó. Isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, Celso. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse. Esse aqui é emolumentos do RI, né, Celso? É. FUNSEG. E agora? FUNSEG. O FADEP, Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, 5% sobre emolumentos, ofício tal, FUNSEG. Não é repassado ao usuário. Ok, por isso que a gente não tem o FUNSEG. Por isso que não aparece, né? 2 por 0,2 sobre a receita bruta. Nossa, que absurdo. FUNREJUS. O FUNREJUS, nós temos, então, 25% com valor declarado e sem valor declarado. 0,2 sobre o ato. Então, aquele ali nós temos 0,2 sobre o ato, parte paga diretamente ao Tribunal de Justiça do Paraná, sem valor declarado. Recebemos e repassamos. Interessante. Isso, inclusive, a gente tem que imprimir isso aqui, Celso. Eu já vou imprimir isso. E vamos ver, aqui editou isso aqui, que publicou isso aqui, ela trabalha diretamente com isso, né? Nossa, muito bom. Mas aqui, isso aqui, por exemplo, foi aquele que eu te falei sobre a tabela de custas. Tá vendo? Do título em que haja incidência do imposto de transmissão, liberação parcial de garantia hipotecária. FUNREJUS locação. FUNREJUS direito de superfície, penhora. Isso aqui é o seguinte, isso aqui não é importante para nós agora, na hora da nossa prova, não, mas mostra, porque isso aqui é um pouco complexo. Não que nossa prova não só tenha coisa simples, mas isso, na verdade, é para você calcular o valor do trabalho. Isso aí é muito extenso, isso aí, né? Isso. Lá na hora quando a pessoa se dirige a vocês, você tem que fazer qual é o trabalho
e qual o valor desse trabalho. Então, esse material aí que ela mostra para você, ela vai estar mostrando como você vai calcular, por exemplo, um rejus na locação. Alguém já fez uma consulta, não conseguiu encontrar na tabela, mas isso aí não é o escopo nem da nossa prova, correto? O que a gente precisa, de fato, é saber as custas, que é um decreto da lei estadual. Aqui em Minas também nós temos um decreto. Todo início do ano a gente imprime uma tabelinha igual essa que você me passou. Nós temos o FUNREJUS, o FUNAPEM, o FADEP, o ISS, o Selo Digital e o controle. É isso que a gente precisa agora para a gente fazer a escritura pública. Eu só queria fazer uma observação, que esse livro aqui, Celso, ele está atualizada a sua tabela de custas, sim, tá? Pois é, eu peguei esse... Está atualizado, porque... Está atualizado. Porque no ano de 1918, não houve atualização das custas para o cartório extrajudicial, só para o cartório judicial. Então é por isso que eu estou confundindo tudo. Por isso, esse daqui está atualizado. Ah, que bom. Então vai me dar uma tranquilidade, que eu estava achando que ia levar um material desatualizado. Não, ele Lorena, Oi. Coloque essa capa na tela, na frente, por favor. Esse daqui que eu passei o telefone da mulher, se o senhor quiser, eu peço para ela entregar para o senhor no hotel. Ah, ótimo. Quer? Eu gostaria, sim, se possível. Tá. Quanto custou mesmo esse livro? 125. Esse é o do Ceará, né? Ah, tá, você também está com ele. Então, vocês dois estão com eles. Mais algum outro? E aquele verdinho? Aquele está desatualizado. Ah, entendi. O código de normas. Então, é esse que está valendo, né? É esse que é. Ah, que bom. Agora me tranquilizou, porque assim, o que ela falou, eu estava misturando, confundindo custas do judicial com o do extrajudicial. Professor, eu vou enviar o WhatsApp da Marisa para o senhor. Ela se chama Marisa, né? Tá? Tá bom. Aí fica fácil para o senhor conversar com ela. Tá bom. Muito obrigado, Lorena. Eu vou fazer Tá. isso agora, depois que nós terminarmos a nossa aula. Ó, pessoal, isso aqui é extremamente importante e agora vamos fazer a nossa escritura pública, a nossa procuração. Eu acho que, por exemplo, numa prova, eles não vão pedir historicamente, né? Mas também é muito arriscado eu dizer isso, que eles não vão pedir para vocês calcularem os emolumentos de um determinado ato, né? De determinados atos, né? Porque não são apenas um ato, são vários, né? Eu vou pôr nesse, professor, do grupo, então, tá bom? Eu, para falar a verdade, eu fiquei assim um pouco sem saber qual desse material que é o material assim mais adequado. Mas você me falou isso mesmo. É porque foram tantos, não? Tinha o verde, aquele outro, enfim. Não, daquele Bodinar, aquele está desatualizado também. Ótimo. Então, vamos partir agora para a nossa escritura pública. Isso aqui é o que a gente tem que ter em mente. Ó, mandei aí para vocês. A palavra outorgantes e outorgados, eu estava olhando hoje à tarde no dicionário, ela identifica como intervenientes e não necessariamente como aquela pessoa que transfere outorgante e aquele outorgado que recebe. Então, ao invés de eles dizerem intervenientes, eles dizem simplesmente outorgantes e reciprocamente outorgados. Correto? Vamos então partir para a nossa procuração. Lorena, eu vou mandar, eu já pedi para você, tá vendo aí estrutura padrão da escritura pública? Eu vou até imprimir esse aqui de novo.
Não, eu sim, eu vou. Eu Então, vi esse aí é o seguinte, isso aqui é assim, é sagrado. decoreba total, né? Decoreba total. Eu não devia ter colocado escritura de compra e venda de imóvel rural. Eu não sei por que que eu deixei esse cabeçalho, Não, mas isso não se mas incomoda, eu não sei tem que é para problema. todos. Na verdade, isso aqui é a estrutura da escritura pública. Vou até substituir aqui. Estrutura da escritura pública. Isso aqui, nós vamos seguindo por esse valor. Ó, vocês vão observar que a escritura pública ela é muito fácil, Lorena. Muito fácil. Eu vou seguir já também o seu modelinho, que eu já até imprimi, mandei. Onde está o modelinho? Ó, nossa resolução 35, tranquilo, né? A resolução 35, tranquilo. De ontem, tranquilo. Se vocês observarem ontem, naquele modelo que eu mandei para vocês, que é o modelo aqui de Minas, aquela parte final, ela tem todos os elementos que nós temos no nosso esquema aqui. Cabeçalho, abertura, codificação subjetiva, capacidade para objeto, objeto, pós-objeto, exigência do RI, certidão, quitação dos tributos municipais, registros anteriores, número de imóvel prefeitura, dados da guia do FUNREJUS, esse é específico do Paraná. 4.0, referente expressa ao livro Registro, Protocolo Geral. Eu vou mandar essa foto aqui para vocês irem seguindo aí, porque com tanto material que a gente está fazendo, a gente acaba ficando já muito, um pouco perdido. Vamos lá. É isso aqui, Lorena. Esse esquema que eu quero passar para você. Esse esquema que eu tenho aqui. Ó, muito obrigado aí pela Marisa. Ótimo, professor, obrigada. É isso, Lorena, que você tem que Sim, decorar, tá sim, bom? Faz o tá. seguinte, Celso, o Celso já está assim. Celso, se você observar, tem coisas aí que são próprias do Paraná. O 4.0. Referência expressa ao registro livre protocolo geral, correto? Certo. O item 3, nós temos o 3.5, dados da guia FUNREJUS. O 2.5 também nós temos, ó, tem um foro que eu achei bacana, eu vou inserir, cláusula do foro, que é a inspiração aí das escrituras da Lorena, e a cláusula de transferência que eu achei que ficou bacana também. Referência expressa ao registro livre protocolo geral. Pessoal, a gente está aqui no Notas, né? Então, é um pouco estranho falar em protocolo no Notas, mas porque a pessoa, às vezes, ela está simplesmente fazendo uma consulta, né? Correto? Mas há um livro de protocolo e ele tem que ser preenchido. Indicação do número do protocolo e data. Você tem que ter essa informação na sua escritura pública. Vamos ver aqui aonde nós tínhamos outras. O 5.7, que é a autorização para o RI, e o 5.8, dispensa das testemunhas instrumentais. Vamos lá. Então, agora, vamos com a nossa escritura pública, a nossa procuração. Vamos começar aqui. Brasão, República Federativa do Brasil, Estado do Paraná. Brasão, República Federativa do Estado. Município, comarca e município, né? Comarca, município e comarca. Sabe o que eu achei muito legal? Que eu, aqui no cartório do Paraná, de Irati, agora eu achei esse cabeçalho exatamente. E foi feito pelo Fernando Dias, que passou no concurso e veio para cá. Eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês, tá? Porque é uma ata notarial que eu fiz. Bem interessante. Peraí, eu vou mandar.
É interessante, porque muitas vezes a gente vê na teoria e não consegue achar nenhum resultado na prática disso aí, né? Endereço, telefone, folhas, livros. Vamos começar por aí. Telefone, folhas, livros. É... Pessoal, vocês se lembram que eu coloquei? Na verdade, se a gente fosse muito técnico, né, juridicamente, o nome seria Escritura Pública de Outorga de Mandato, correto? Mas isso aí não é. A gente coloca procuração pública que fazem, Lorena, desse jeito aqui. Procuração pública que fazem, e aqui, partes. Vamos lá. Cabeçalho, abertura. Saibam todos quanto esta pública escritura de outorga de mandato, na verdade, pública escritura de mandato, ou saibam todos quanto essa pública escritura de mandato, saibam todos quanto essa pública, essa procuração pública virem que em data que em data neste tabelionato de notas. Aí vamos lá. CNPJ, CMS, endereço, telefone. Na verdade, aqui faltou. Nessa cidade e comarca, né? Nesta cidade e comarca, porque depois da data, cidade e comarca de Irati, Paraná. Neste tabelionato de notas, CNPJ, CMS, endereço, telefone. Neste segundo tabelionato de notas, localizado no endereço, ok, já falei sobre isso. Compareceram perante mim. Tabelião. Compareceram perante mim, tabelião.
as partes. Ponto. Outorgante mandante. Quem são as partes? Qualificação subjetiva. Aqui eu já vou entrar na qualificação subjetiva. Qualificação subjetiva. Qualificação. Como outorgante mandante, e aí nós já sabemos, né? Como outorgante mandante, ponto, como outorgado mandatário. E aí nós temos aquelas situações. Nome, nacionalidade, profissão, RG, CPF, Estado Civil, residente domiciliado. O instrumento aqui é mais simples, né? Você não vai colocar, não vai trazer nesse momento dados da esposa, né? Do mandatário, né? Eu também acho descabido você colocar dados da esposa no mandante, a não ser que seja uma procuração em causa própria. Nós vamos fazer aqui também, e vocês vão entender a lógica dessa procuração de causa própria. As pessoas ficam falando, né, muito sobre essa procuração de causa própria, mas ninguém nunca explica exatamente como é que ela funciona, né? Só depois que a gente começa a advogar, a gente vai começar a entender. Ô, Lorena, eu não gostaria que você se sentisse distanciado do Código de Normas. O Celso, como ele já está mais familiarizado, porque o nosso curso foi em maio do ano passado, ele fica mais, assim, ele já está mais tranquilo ali com... ele está sabendo. Mas eu gostaria que você não se distanciasse do Código de Normas. Ou seja, você não pensasse o seguinte: essa estrutura é do professor, ela não tem nada a ver com o Código de Normas. Não é bem isso. Na verdade, ela tem tudo a ver com o seu Código de Normas, inclusive. Então, assim, eu estou tendo dificuldade pela estrutura. Então, vá para o Código de Normas. Correto? Vamos lá no outorgante mandatário. Eu vou fazer, inclusive, isso agora. Celso, por gentileza. 675. Estou tendo dificuldade, não vou lembrar, vou ficar muito nervoso na hora. Não tem problema, não. Olha. Nome e qualificação das partes e demais comparecentes. Nacionalidade, profissão, domicílio, residência, endereço, estado civil. E quando se tratar de bens imóveis, o nome do cônjuge ou convivente, o regime de bens, a data do casamento, a existência ou não de união estável, o número de documentos de identidade e repartição expedidora, número de inscrição do CPF ou CNPJ, quando for o caso, e se representar por procurador. Lorena, você não tenha vergonha, escrúpulos, na verdade, assim, nenhum, de repetir exatamente o que está escrito aqui. Você vai na sua prova, escreve nome, risca, escreveu o nome, João da Silva, nome, riscou. Profissão, advogado, riscou. Domicílio, residência, riscou. Endereço, risca. Estado civil, solteiro. Vai riscando, mas vai cumprindo assim, como se fosse receita de bolo. Se faltou aqui um ingrediente, vai dar errado, hein? Vai dar errado. Você tem que ir ali fazendo a receita do bolo, seguindo exatamente conforme manda o figurino aqui. Depois que você terminou, você está em comente. Espera aí, eu já fiz o cabeçalho, já fiz a abertura, já fiz a qualificação subjetiva. Agora eu vou falar sobre a capacidade, porque era, nesse momento, o momento mais adequado para eu tratar da capacidade. Mas como que era a frase da capacidade? Eu já sei como é a capacidade. Porque eu tenho uma determinada frase que vai me indicar a capacidade. As partes foram identificadas em virtude, em razão dos documentos de identificação pessoais apresentados em seus originais, e são pessoas capazes para a prática do presente ato que estou feito. Então, vamos lá?
As partes, capacidade. Capacidade. As partes foram identificadas em razão documentos originais apresentados, em seus originais, claro, e são pessoas capazes para a prática presencial do que dão fé. E são pessoas capazes para a prática do presente ato do que dou fé. Ponto. Ó, eu fiz essa parte. Se você observar, no item 4, aí no seu código de normas, do 675, o item 5, ele diz alguma coisa, que é o que eu tenho que inserir na qualificação. O item 4, ele já diz exatamente o que eu preciso fazer agora, Lorena. Você se lembra que eu te falei assim, pré-objeto? O que é o pré-objeto? Pré-objeto é uma frase que introduz, você lembra? Declaração e objeto? Sim. Manifestação de vontade das partes. Quando elas se manifestam, o que elas estão querendo, na verdade? Pela presente procuração, opera-se o mandato em que o outorgado recebe poderes do outorgante para, em seu nome, praticar os seguintes atos. Essa é a frase da procuração. Correto? É o pré-objeto. Eu vou tirar uma foto aqui e vou fazer o seguinte. Jonathan Taborda, Léo. Exatamente. Essa frase é bom escrever para a gente, né? Oi? Essa frase é bom escrever daí, né? Agora. Não, eu vou escrever agora, é porque eu estou vendo aqui a foto do Jonathan Taborda. Entendeu como é? Entendi bem. Aí é a primeira vez que eu vi que tá bem certinho. República, Brasão, República Federativa, Estado do Paraná, Comarca de Irati, Paraná, Comarca e Município, Município e Comarca de Irati, tabelionato de notas. Ele aí no Paraná, ele concilia as duas? 3, inclusive com o protesto. Que interessante. Mas todos vão ser desmembrados agora. É desmembrado ou é desdobrado? Já falamos sobre isso, mas eu volto com isso. E eu já esqueci uma vez. Você se lembra, Céu? Desdobro. Não. O desmembramento tem a ver com é geográfico. O geográfico. Desmembramento, por exemplo. Irati é uma cidade, não é? É um município, não é? Sim. Tem algum distrito aí em Irati, por exemplo? Sim. Qual o nome do distrito? Qualquer coisa. Santana. É o distrito da Santa, onde fica a Santa. Isso. Olha só. Vamos imaginar que o distrito de Santana agora se tornou uma potência, é uma nova cidade, praticamente. Uhum. Muitas das vezes é melhor falar isso com cidades, porque, por exemplo, Irati, ela é um município, eu sei, mas ela é uma comarca? Então, tem outras cidades abrangidas pelo registro de imóveis de Irati. Sim. Concorda? Tem alguma cidade vizinha aí. Quem vai saber falar melhor isso vai ser o registrador de imóveis aí de Irati. Vamos imaginar uma cidade vizinha aí de Irati. Eu não sei o nome, mas... Riozinho. Não, mas é cidade vizinha, Riozinho. Riozinho. Então, vamos supor, todos os atos do RI são praticados, de Riozinho, são praticados em Irati, todos, do registro de imóveis. Só que há uma movimentação política, inclusive, claro, porque isso é feito por lei,
e eles acham por bem instituir um novo RI em Riozinho. Uhum. Tem muita coisa por trás disso daí, na instituição de novas serventias. Isso aí tem uma força política contrária muito grande. Porque as pessoas elas não querem que, por exemplo, as pessoas de Riozinho deixem de praticar atos no RI de Irati. Vou criar um novo RI. O RI ele é geograficamente circunscrito, correto? Então, o que vai acontecer? Vai haver um desmembramento. Essa é a situação. Então, eu tenho o RI de Irati e vou ter um novo RI desmembrado em Riozinho, Sim. correto? Essa não é a figura do desdobramento. O desdobramento, por exemplo, é quando você tem um tabelionato de notas só em Irati. Você concorda que, óbvio, o tabelionato de notas ele tem uma circunscrição relativa? Ele tem a circunscrição relativa porque para a pessoa e para os bens estou livre para escolher o meu tabelionato de notas, mas para o tabelião de notas não. Ele é vinculante para o tabelião. Para o tabelião. O tabelião não pode ir, por exemplo, em Riozinho. Pois bem, há muito movimento e há uma demanda para que se tenha um novo notas, não só um. Aí, e tem quanto? Deve ser dois, né? Irati provavelmente. Dois. Então, o que acontece? Esse único, ele é desdobrado em um novo outro. Em um outro. Ah, tá, tudo bem. E, professor, e essa situação em que o protesto, o RI e o Notas estão juntos e eles vão ser separados, o que que é isso? Pois é, isso aí, na verdade, ele não é nem, não está Nem um nem nem outro. notas e, e também não está havendo, eu acho que, e também não está havendo desmembramento porque não há uma questão territorial. O desdobramento. O desdobramento e o desmembramento eles são utilizados nesse contexto específico. Agora, nessa situação, é uma questão, eu não sei por que foi, mas provavelmente por causa de receita, né? A receita devia ser baixa. Eles colocaram em um só, É, mas agora eles vão ser autônomos. sim. Boa pergunta, né? A gente tem que encontrar uma palavra para desvincular, essa desvinculação, né? Tá. Eles agregaram o desagregamento, por exemplo. Aham, tá ótimo. Eu vou tirar uma foto aqui e a gente vai fazer o nosso pré-objeto. Eu queria estar naquela procissão. A gente não está conseguindo nem Isso, nada. está tendo aí? Hã? Aqui tem procissão. Pois eu estou ouvindo a sua. Ah, tá acontecendo aí. Tá acontecendo. Vamos lá. Vamos fazer então o pré-objeto. Eu vou citar para vocês a frase em que as partes declaram. Vamos colocar aqui, pré-objeto. Pela presente procuração, opera-se o mandato. Vamos colocar melhor? Instrumentaliza-se o mandato. Instrumentaliza-se o mandato em que o outorgante, mandante,
confere ao outorgado mandatário os seguintes poderes. Ponto. Eu declarei, Lorena, você viu que eu atendi o quarto? Atendi o quarto. E também, antes do quarto, eu atendi o terceiro, o reconhecimento da identidade e da capacidade das partes e dos intervenientes. Então, a gente tem que seguir aqui para a nossa escritura pública. Agora, eu vou fazer o seguinte. Embora eu saiba que os senhores estão fazendo aí na folha do Celso, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer o fechamento dela aqui agora. Vamos fazer o item 6. E vocês podem fazer o item 6 aí seguido, porque não vai ter problema, né, Celso? Não vai ter problema porque vocês estão calculando aí. Por quê? Porque depois, se faltar alguma coisa, a gente não deixa de fazer o final. E o final é extremamente importante. E eu quero fazer o final, hoje e amanhã, com aquele quadro que nós apresentamos aqui no início. Então, eu vou fazer aqui o Elisafel. Correto? Então, vamos lá. O Elisafel. E aí, Lorena, você tem que ter em mãos a sua outra guia, por favor. Ô Celso, Lorena, aqui, ó, o item depois do item 6 eu tinha colocado aqui na nossa curso MC, FUNREJUS, Selo FUNAPEM, FADEP, ISS Digital Controle. Ótimo. Vamos lá. Encerramento. Nada mais foi declarado. Leitura. Apresente. Procuração. Foi lida em voz alta e achada conforme em todos os seus termos. Emolumentos. Vamos lá. Isso aqui a gente vai ter que decorar. Os emolumentos. Então, vão ser a custas. Aí você tem que falar o valor, né? O VRC. Vamos ver se eu me lembro de todos. O FUNREJUS. O FUNSEG não aparece, mas a sua declaração de imposto de renda você consta o FUNSEG. Seus rendimentos não aparecem aqui. O FUNREJUS. Depois do FUNREJUS, qual era mesmo? Era o FUNDEP, o FADEP. E eu vou colocar aqui junto o selo digital. Não, eu vou colocar o selo digital por último. O ISS eu vou colocar agora. Vou colocar aqui o selo digital. O selo FUNARTEM. E aí eu vou colocar o número, mas é o código, né? Qual que é a palavra que ele utiliza mesmo?
Ele simplesmente coloca selo Funarpem e aqui selo digital, né? Que o selo Funarpem é um selo digital. Selo digital, o índice verificador não é índice, é o código de controle, né? É o controle, simplesmente o controle. Vamos ver se faltou alguma coisa. Custas, VRC, Funrejus, Funarpem, se é o Funarpem eu coloquei ao final, FADEP e ISS. São só os três. E o ISS. O ISS. Então tá fácil. Você vai se lembrar do ISS, custas, VRC e ISS. É o Funrejus, o FADEP e o Funarpem. Pronto. Custas, VRC, Funrejus, Funarpem, FADEP, ISS, selo digital e controle. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Emolumentos. Venci os emolumentos. Selo, já falei sobre o selo, né? Porque o selo já está indicando aqui. O selo Funarpem, né? O selo digital. Selo, já indiquei aqui. Encerramento, leitura, emolumentos, selos. A FEL. O A são as assinaturas, né? Assinatura. Assinaturas. Aqui não é o local das assinaturas, não. Aqui é você informar quem são aquelas partes intervenientes do ato. Assinam a escritura pública. E aí você coloca mandante, o nome da pessoa, nada de colocar espaço para assinatura. Aqui não é o momento adequado para isso. Mandatário, nome, assina uma escritura pública, mandante, mandatário, mais alguma coisa? Só isso. Agora, nós temos aquelas formalidades tradicionais de encerramentos. É a formalidade. Professor, desculpe interromper, Pois não. mas por que ela não colocou aqui a assinatura deles? É porque geralmente, Lorena, é o seguinte, eles colocam. Você está seguindo aí, né? Não, eu não estou seguindo, porque eu gosto de seguir mais a sua. Mas eu só estou vendo porque, como eu lembrei que o irmão dele não foi hoje lá, ele não assinou outro organo. Entende? Será que não há necessidade na procuração? Espera aí, você está me falando que a procuração, quem era o mandante? O mandante foi lá. O mandante. O mandante foi, mas o mandatário não. Bem, o mandatário ele também tem que assinar essa procuração, concorda? Precisa assinar? Não, eu tô, não sei Sim, mesmo. claro. Uhum. Porque aqui não tá, né? O senhor viu? Nem tem aqui o nome dele. Sim, quer ver? A procuração foi lida em voz alta e achada conforme todos os termos, emolumentos, selos, assinam presente. Sim, o mandatário tem que assinar. Mandante e mandatário. Tá. Depois é aquela última frase, formalidades que nós já decoramos, né? Eu, Sim. tabelião, né? Na verdade, você vai colocar o seu nome. Eu, nome. Tabelião. Eu, tabelião. Dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados e, após verificar cumpridas todas as formalidades legais e fiscais, escrevi. Isso você tem que decorar. Escreve essa frase embaixo, Lorena, aí na sua planilha de controle. Eu vou mandar uma foto para vocês desse finalzinho também. E você vai escrever. E após verificar cumprir todas as formalidades legais, fiscais, escrevi, conferi, selei, subscrevi, assinei público e raso, encerrando o presente ato. Ok. Fortes.
E emissão, a FEL, né? Emissão e entrega da certidão, traslado. Emissão mais traslado, correto? Emissão mais traslado. Emissão, traslado. E, finalmente, locais das assinaturas. Nossa, pessoal, me perdoa, mas vou puxar essa seta aqui. Locais para assinatura. Finalmente. Então, terminamos aqui o Elisafel. Eu, Joaquim Tabelião, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados. E após verificadas cumpridas todas as formalidades, legais e fiscais, eu escrevi, eu conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato. Então, eu, Tabelião Joaquim, após verificadas cumpridas, após constatados os atos, os fatos, dou fé dos fatos constatados e dos documentos apresentados, e após verificarem cumpridas as formalidades legais e fiscais, eu escrevi, conferi, selei, subscrevi e assino em público e raso, encerrando o presente ato, traslado emitido e entregue às partes em seguida, local das assinaturas. Pronto. Vou tirar uma foto aqui e a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente já volta. Três fases, mesmo que eventualmente você na audiência de escolha você não escolha nada, não vá assumir nenhum, mas pelo menos para passar pelas três fases é importante. Muito legal, né? Isso mesmo. Eu já não prometo agora aqui no Paraná isso. Aí, vamos dizer, no caso, vamos dizer, você vai indo até que a escolha tua seja a melhor escolha possível, né? Sim. E você não é obrigado a escolher na primeira que você passar e entrar em qualquer um, assim, né? Você tem a opção de ir... Claro, né? Claro, com certeza. Lorena, eu vou sugerir para você o seguinte, nessa última semana, porque você está planejando o que na semana que vem? Como é que está a sua agenda? Não, professor, a minha agenda hoje era para eu estudar o dia inteiro escritura pública. Eu trabalhei o dia inteiro, tá? Veja que horror. Mas amanhã, o meu dia, eu não vou nem sair de casa. Só vou estudar, tá? Escritura. Você vai ter Semana Santa aí? Quinta, sexta, sábado, domingo? Sim, eu vou ficar em casa estudando, professor. Ótimo, ok. Não, mas eu tô melhorando. Eu não tô tão desesperada. Tá bom. Eu não acho que você esteja ruim também, não é? Não, mas é que eu tenho toda essa familiaridade aqui com tudo isso, mas eu nunca fiz. Eu só li. É muito diferente, né? Semana que vem, você vai ter os dias aí livres disponíveis? Vou, e eu quero fazer, discorrer, sabe, professor? Exato. Então, é isso que eu vou fazer. Ah, que ótimo. Então, você faz o seguinte, semana que vem a gente pode combinar o seguinte, cada dia da semana eu passo para vocês uma determinada escritura pública. Uhum. Então, por exemplo, eu vou passar na segunda de manhã, 8 horas da manhã. Aí você faz a escritura, por exemplo, daquela básica, que é a compra e venda. Você venceu a compra e venda, na terça-feira nós vamos passar a outra, que é o testamento, o divórcio, né? Uhum. Porque compra e venda, na verdade, é compra e venda, doação, né? Compra, venda, doação, é cessão de direitos, né? Ela é uma escritura que você fala do compra e venda, mas ela, com aquele objeto, com aquele negócio jurídico, você tem ali 3 ou 4 escrituras distintas. Sim. Né? Negócios jurídicos distintos, possíveis. Sim. Então, você vai ter o divórcio, você vai ter um inventário. Na quinta-feira, você faz uma procuração. E na sexta-feira, nós vamos aí praticar um ato do RCPN, ou então do registro de imóveis,
na sexta-feira, ou então eu mando o modelo para vocês, pelo menos um ato. Vocês se lembram que a Érica publicou, que ela fez o curso e ela estava aprendendo a fazer o registro? Naquele curso de 6.015 que eu ministrei aquela vez, eu mostrei para vocês como a gente faria um registro. Mostrou. Qualificação subjetiva, Você lembra qualificação disso? objetiva. Exato. Número, protocolo, número de ordem. Isso, exatamente, exatamente. A gente tem a letra R ou a V, o número sequencial. Depois temos o protocolo, a data do protocolo. Depois nós temos 2 pontos, isso tudo é sublinhado. E nós aí temos a outra data, que é a data daquele ato específico, a data do registro. Porque a data do protocolo, tudo bem, ele nem sempre é a mesma data do registro, nem da verbação. Então, ok. Então, assim, na próxima semana, você fica só por conta de fazer as escrituras públicas e esquece Rio Grande do Sul, como se não existisse. E você pode fazer, pegar eu vou mandar um exemplo, hoje a gente faz a escritura tal, se vocês quiserem, né? Claro. Se tiverem outra programação, seguem a programação de vocês. Mas eu vou tentar mandar uma escritura pública para a gente, pelo menos dessas principais, nós já vamos estar aí bem afiados, né? Eu acho boa, a ideia é muito boa. Eu penso assim que na última semana ninguém deve assim procurar aprender coisa nova, deve revisar o que já sabe, o que aprendeu até agora. Então, consolidar o que já sabe. Bom, então eu vou sugerir para vocês o seguinte: folhear o código de normas para entender a estrutura. Se cair uma pergunta a respeito, por exemplo, de firma, você vai saber que lá no tabelionato de notas, aonde está aquela parte, pelo menos ter uma visão sistemática, para ter uma facilidade para localizar. Essas outras leis específicas, né, que nós estamos a tratar aqui, FUNREJUS, FUNARPEM, mas assim, no sábado, a gente vai ter um encontro lá em Curitiba, e a gente vai passar essa legislação toda aí para a gente ficar assim, bem sistematizado, né? Ok, pronto. Voltando aqui para a nossa escritura pública, Lorena. Voltei para a minha escritura pública. Já fiz a minha abertura e já fiz o meu encerramento. Agora, eu vou falar o pré-objeto que eu também já fiz. Eu já introduzi aquela minha frase. Se lembram? Onde está a minha... Agora deve estar tendo uma procissão muito linda, porque não sei se vocês já estão vendo, ó, trombone e a banda. Que legal. O trombone e a banda. E aí em Minas ainda, procissão, então fica muito mais assim característico, né? Até agora eu fiquei com vontade de ir lá na procissão. Depois que eu sair daqui, eu vou passar lá para ver como é que é. O pessoal sai com as velas, né? Sim, e isso traz uma paz, assim, eu acho. Ué, não mandei para vocês? Pela presente procuração, instrumentaliza-se o mandato em que o outorgante, mandante, confere ao outorgado mandatário os seguintes poderes. Pronto. Agora, vocês têm que obrigatoriamente, nós já fizemos, então, a nossa abertura, já fizemos o encerramento, já fizemos o nosso objeto. E o nosso objeto? O que é o nosso objeto? O objeto do mandato. E aí, o que obrigatoriamente nós temos que fazer? Nós temos que abrir o nosso Código Civil, especificamente nas disposições pertinentes ao mandato. Lá no Direito das Obrigações, dos contratos em espécie, 653. E agora, você vai, primeiro, selecionar os seguintes poderes. Quando você menciona aquela expressão, você vai dizer para que é feito, para que serve aquele mandato. Para que serve aquele mandato?
Para que serve aquele mandato? Ó, aquele mandato é para ele me representar na compra e venda de um determinado imóvel. Aquele mandato é para ele me representar em um determinado outro negócio jurídico, por exemplo, etc. E aí você vai dizer quais são os poderes, né? Quais são os poderes que foram otorgados, né? Os poderes que foram otorgados. Os poderes otorgados. Você pode ir seguindo aí, Lorena, naquela sua escritura pública. Não, eu vou escrevendo. Quais foram os poderes que foram otorgados? Pessoal, isso vai depender do que for no seu exercício. Mas é imprescindível que os senhores, na hora da prova, né, claro, na hora da prova não é o momento, mas que vocês saibam quais são as possibilidades, né, do Instituto. Por exemplo, o que é o mandato 653? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Um instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objeto da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Ok? O terceiro, com que o mandatário tratar, poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida, ainda que quando se outorgue o mandato por instrumento público, pode estabelecer-se mediante instrumento particular. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. O outorga está sujeito à forma exigida para a lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal para o ato que deve ser celebrado por escrito. E aí, por aí vai. E por aí vai. E aí vocês têm, por exemplo, o mandatário, ele pode subestabelecer? Primeiro, o mandatário pode subestabelecer? Isso aqui é, de certa forma, aleatório. Correto? Essa é uma possibilidade. Ele pode subestabelecer como? Com instrumento particular? Sim. Instrumento particular? Não falei aqui agora há pouco? Instrumento particular? Instrumento particular. Inclusive, mediante instrumento particular, esse mandato ele pode ser gratuito ou oneroso? Pode. Ele pode ser gratuito ou oneroso. Eu acho que, vamos dizer, um caso que eles sempre colocam é quando tem menor no meio, né? Daí, se o menor pode outorgar, ter um mandatário, que daí precisa ter o assistido pelos pais, coisas assim, que para complicar a situação, né? Ô Celso, eu acho que você não pode outorgar mandato para menor, não. E se ele for assistido pelos pais? Não, ao contrário, o menor outorga o mandato para um terceiro. Isso, aí pode ser o mandante ser um menor, assistido ou representado. Eu acho que ele é assistido ou representado, correto? Mas não faz sentido você outorgar um mandato para um menor. Não, ao contrário, não. Correto? Então, por exemplo, o presente mandato é gratuito, não havendo estipulação em contrário. O mandato, ele é gratuito ou oneroso? Mandato gratuito ou oneroso. E aí, eu vou citar alguns exemplos aqui. Terceiro. O mandatário é aplicar a diligência habitual 667, por exemplo. Parágrafo 2º. Havendo poderes de subestabelecer. O mandatário pode subestabelecer? Correto? O mandatário aceita o encargo? O mandatário
aceita o encargo. Quarto. Ó, o que eu estou falando aqui é isso que é nessa parte da aula que a gente faz mesmo. Vocês se lembram que eu falei sobre, objeto e cláusulas específicas? É nesse momento que estamos a tratar dessas cláusulas específicas. Então, esses elementos que eu estou trazendo aqui, Lorena, você tem que localizá-lo agora aí nessa parte. Tá. Correto? Vamos lá. O mandato é um mandato geral para representar perante frente a todos os negócios, ou é um mandato especial para a prática de um único negócio jurídico? Mandato geral ou especial? Especial a um único mandato, a um único negócio jurídico. Ó, senhores aí, quando forem tabeliães, em breve, os senhores aí recebeu, além de seguir todas essas, ler e esquematizar todas essas disposições, ter em mãos um bom manual, código comentado. Vamos lá, vamos ver outro, né? Professor, deixa eu só fazer um comentário. Pois O senhor me perguntou um tempo atrás, então hoje eu vou responder. As únicas certidões que não podem ser, como que se diz, que não podem ser, não podem deixar de ter no inventário é a municipal, estadual e federal. Todas as outras podem. Tá. Tá? No Você inventário. está falando daquelas certidões dos feitos, né? Dos feitos, feitos e né? trabalhista e tudo mais. Exato. Tá? Uhum. Então, as únicas que eu não posso deixar de ter no inventário. No inventário. No inventário que eu estou falando, tá? Uhum. São essas três, tá? São aquelas fiscais da União de Estados e Estado e município, tá? Ótimo, perfeito. O mandatário ele pode reter o que lhe é devido? Reter do valor da operação que é devido? Sim. O mandatário poderá reter a título de pagamento, né? De pagamento. Ele poderá reter alguma coisa a título de pagamento do valor da operação? Do valor da operação? E aqui é o seguinte, vocês estão achando aí, pessoal? Tá achando? Tá achando? Tá aí? Procurando? Tá seguindo aí? Tô. Não tá. Então, o mandatário tem o direito de reter do objeto da operação, né, quando basta para o pagamento daquilo que for devido em consequência do cumprimento do mandato. Eu posso deixar claro que se ele exceder os poderes que lhe foram atribuídos, ele vai ser mero gestor de negócios a depender da ratificação? Posso. Não tem isso também? Eu posso... Eu tenho, por exemplo, trazer o 667, né? Dizer o seguinte, não antes, vou colocar assim, que a hipótese do mandatário exceder os poderes. O que ocorre se o mandatário excede os poderes? O que ocorre se o mandatário excede os poderes? Gestor. Sétimo. Oi, pois não. A ratificação. Tem uma questão de penal sobre um advogado que não prestou contas ao... Exatamente. Exatamente. Perguntando, eu acabei acertando a questão de penal, mas eu procurei lá no código lá e acertei a questão, não tinha estudado nada disso aí.
Parabéns. Aonde? No Distrito Federal? Não, Amazonas. em Manaus, a questão Em Manaus. Manaus. uma de penal, que era um advogado que não prestou contas ao cliente, Isso. queria saber qual era o crime para você tipificar o crime. Olha só, parabéns. Essa daí eu acho que. Como é que foi? Eu tirei o quê? Essa daí eu não acertei, não. Foi uma das que eu errei. Tirei, eu acho que meio ponto, ou 75, né? Porque vale um ponto a questão. Vamos lá. Excedeu os poderes. Mero gestor de negócios. Estão acompanhando? Como deve ser a conduta do mandatário? Conduta do mandatário. Como deve ser a conduta? O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem se estabelecer sem autorização poderes que devia exercer pessoalmente. Vamos lá. Se não obstante a proibição do mandante, o mandatário, se quiser substituir na execução do mandato, poderá ao seu constituinte. Eu posso simplesmente colocar o seguinte: tendo em vista a autorização para subestabelecer o presente mandato, né, só será imputável ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver havido culpa na escolha deste ou nas instruções dadas, porque eu autorizei subestabelecer, né? Presta contas. Presta contas. Presta contas. Dá contas ao... Presta contas. O mandatário presta contas. Presta contas. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato. Ok. A qualquer título. Ali tem, sobre aquilo que eu falei, tem esse artigo 666 ali. O maior de 16 anos e menor de 18 no emancipado pode ser mandatário, mas o mandante, ele pode ser mandatário, sim. Pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Estranho, né? Eu acho que se eles forem dar uma questão, eles vão ficar em cima disso aí, de menor, não sei o quê, para complicar ali o negócio. Essa situação aqui, Celso, é aquela situação, por exemplo, que você tem um mandato verbal e que você pede para o seu filho de 17 anos comprar alguma coisa para você. Porque compra e venda é um negócio jurídico e ela, se feita por menor, vocês sabem que é um negócio nulo? É um negócio nulo. E para o incapaz, relativamente, é anulável. A gente não pensa isso, não é porque a gente vê a criança fazendo ali a compra e venda, mas teoricamente aquele negócio ali é nulo. Aquele consenso ali, na verdade, aquela aceitação, aquilo exprime, na verdade, uma concordância dos pais. Mas, a princípio, se os pais obstaculizarem, dizerem que aquilo não valeu, não valeu. Correto? Vamos continuando aqui. Mas é difícil vislumbrar uma situação em que... Você consegue vislumbrar uma situação em que o mandatário... Por isso que é bom a gente ter o nosso código comentado. Onde se encontra o meu código? Ele está por aqui em algum lugar. Ali. Vamos dar uma olhada aqui para ver qual seria essa situação. Eu não otorgaria mandato para um relativamente incapaz. Vamos lá? 666. Também não sei o que está ali. 666. Tá. Atos ultravires. A gestão de negócios, ato unilateral, pode ser convertida em feitos... o maior de 16 anos. Vamos lá. Atuação do relativamente incapaz. O artigo 4 informa que o relativamente incapaz possui limitações parciais. Uma das situações que podem ser executadas é ser mandatário, não mandante. Isso se dá porque o mandante, tendo o direito, poderá transferir a quem seja menor.
Contudo, se o menor proceder com má fé, ocultando sua condição, deverá ele arcar com os prejuízos advindos de sua conduta, não se aplicando a cláusula eximente do final do artigo. Mas ele não me falou. Pedro, em razão de ter mudado de cidade, concedeu ao amigo Carlos, que tem 16 anos de idade, poderes para, em seu nome, praticar os atos necessários à venda de um imóvel. Considerando essa situação, o fato de Carlos ter 16 anos não torna anulável o contrato. Porque ele pode ser mandatário, enfim. Por exemplo, ele tem 16 anos e recebeu um imóvel de doação do avô, por exemplo. Aí ele resolveu vender o imóvel e constituiu um procurador. Aí ele tem que ser assistido. Assistido. Porque aí ele não é mandatário, né? Ele é mandante. No caso dele ser mandatário. Vamos continuando, pessoal. E se ele reter os valores que ele, mandatário, deveria ter entregue ao mandante? Nessa hipótese, ele vai pagar juros, né, desde o momento em que deveria ter feito a entrega. Juros pela não entrega do valor recebido? Juros pela não entrega do valor recebido? Juros? Localizaram? Localizaram? Estamos seguindo? Estamos seguindo. Embora ciente da morte, interdição, mudança de estado do mandante, o mandatário deve concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Se lembram disso? Correto? – 674. Embora ciente da morte, interdição, mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Perfeito? O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário na conformidade do mandato. 675. Conferida e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele quando o mandatário lhe pedir. O mandante se obriga a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas da execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Estão seguindo? As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Ok. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, correto, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Estamos juntos? Sim. Se falecer o mandatário, pendente o negócio ele cometido, os herdeiros tendo ciência do mandato avisarão o mandante e providenciarão a bem dele como as circunstâncias exigirem. Correto? Os herdeiros devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que não possam demorar sem perigo, regulando-se o seu serviço dentro desse limite, mas pelas mesmas normas a que os do mandatário estão sujeitos. Ok? Qual o artigo agora? Qual estamos? A revogação do mandato é 690. Se falecer o mandatário pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros tendo ciência do mandato avisarão o mandante e providenciarão a bem dele como as circunstâncias exigirem. 691. Os herdeiros, no caso do artigo 690, devem limitar-se às medidas conservatórias para continuar os negócios pendentes, que não possam demorar sem perigo, regulando-se o seu serviço dentro desses limites, pelas mesmas normas a que os do mandatário estão sujeitos. Pronto! Terminei. Olha só. Vamos imaginar o seguinte.
Faz sentido É porque vai depender do negócio jurídico. Às vezes pode até fazer sentido sim. Se for para uma compra e venda de um imóvel, eu posso sim trazer na minha escritura alguns, elementos referentes à compra e venda, né? Mas faz sentido eu falando, Lorena, por isso que você tem que abrir aquela foto que eu mandei aqui, porque é a cartolina que eu estou lendo aqui na frente. Exigências de certidões de RI, certidão de quitação de tributos municipais, registro anterior do imóvel, número do imóvel na prefeitura, dados da guia do Funrejus. Dados da guia do Funrejus teve aqui na nossa procuração. Uma coisa interessante que eu vi aqui uma procuração que a minha mãe fez para mim, né? No final dela diz que foi consultado a indisponibilidade de bens dela. Constou da procuração isso, consulta CINIB. Né? Não, mas vai ter aqui, nós vamos chegar, mas ainda não estamos lá. Ainda estamos no item 3, Celso. Não, tá certo. Agora vamos falar o seguinte, item 4. Item 4. Qual item 4? Referência expressa ao registro no livro protocolo geral, indicando número e data. Isso consta. Por quê, pessoal? Isso aqui, na verdade, é uma exigência para todos. Para todos. Atos notariais, 675. Agora, Lorena, você vai fazer uma gentileza amanhã aí. Por favor, você vai perguntar assim, para a tabeliã, por que ela não constou a guia do Funrejus? Tá. Por que você vai confrontá-la? Não, na verdade, conversar com ela, né? Sim, claro. Mas eu vou do FADEP também, né? Por que esses emolumentos estão desta maneira? Ok. Ou se isso é apenas um rascunho? Na verdade, é um rascunho, mas vamos ver se essa é a justificativa, né? Então, você vai perguntar isso para ela. Por quê? Teoricamente, você deveria constar dados da guia do Funrejus, está vendo? Por isso, o 3.5. 3.5. Sim. Dados da guia do Funrejus. 4.0. Referência expressa ao registro do protocolo geral. Pergunta também para ela por que ela não consta aqui na procuração essa referência. Se é que ela consta, eu não vi. Porque nós não temos aqui no livro de protocolo, nós não temos o livro de procurações? Nós temos, quer ver? 667, inciso 4, livro de procurações. E o livro de protocolo geral, 6672. Tudo bem, ela encontrou o livro e folhas, ela constou aqui. 115, procurações, e a folha 39. Tudo bem, perfeito. Por que ela não constou, se é que ela constou e eu não percebi, o número, a indicação do número e da data no protocolo geral, Lorena? Outra pergunta. Ali, protocolo geral sob número, bem no finalzinho, bem no finalzinho. A última linha. Constou? Constou. Ótimo, ótimo. Número e data, perfeito. Atendeu o item. O item 675. Peraí. Protocolo geral atendeu o item que é do Paraná mesmo, né? Não, 675 é porque agora eu não vou encontrar. 675. É o 675. Lá no Elisafel, seu lá, do Emolumentos, né? Não, essa referência expressa ao registro livre do protocolo geral, a fundamentação dele é o artigo 675 do nosso Código de Normas, 16. Referência expressa ao registro no livro protocolo geral, com indicação do número e data. 675, localizaram? Localizamos. 675, 16. Foram apresentados os seguintes documentos. E você vai listar os documentos, né? Você pode dizer o seguinte,
identidade, CPF, comprovante de endereço, enfim, todos os documentos necessários, né? Todos os documentos. Ah, tá no 4.1 aqui, né, professor? Pois é, Protocolo geral. 4.0, na verdade. Ah, eu coloquei 4.1 aí, mas... Ah, tá, ótimo. É porque eu já alterei. Ótimo. Exatamente. Estamos seguindo ele aí. Documentos arquivados. Os documentos apresentados, então você vai dizer quais foram os documentos, cópia autenticada do documento de identificação, constituição, documento de identificação e cópia do documento das testemunhas, né? Ou então daquela que assina arrobo, se houver testemunhas intervenientes. Os intervenientes vão constar lá na parte da capacidade civil. Portanto, os documentos apresentados você vai listar os documentos apresentados ficam arquivados. Há que se falar em TBI? Não. Mas isso que eu estou falando não é tão assim, óbvio não. Porque amanhã nós vamos fazer uma procuração em causa própria. E na procuração em causa própria, eu vou ter o ITBI. Tá. Na hipótese de o objeto ser a compra e venda de um imóvel urbano, por exemplo. E eu vou ter o ITBI. Então, por exemplo, aqui nessa eu não vou ter dados da guia do ITBI, condomínio e também ações reais e pessoais. Não vou ter. Eu vou mencionar CND e INSS 5.1? Vão seguindo aí? Não. Certidões fiscais de feitos? 7433? Lei 7433? Não. CNDT? Também não. Mas, por exemplo, eu vou mencionar aqui agora, nesse momento, Celso, não há que se falar em DOI também não. Porque essa é uma procuração. Não tem DOI nessa procuração, mas vai ter a SENSEC. Vai ter a SENSEC. As informações referentes a essa procuração pública serão remetidas, vão seguindo aí. A Central Notarial, a SENSEC, nos termos do provimento 18 do CNJ, consto das informações remetidas à SENSEC, A, B, C e D. Se lembram delas? O nome das partes, número do documento de identidade, o CPF, o valor, vão seguindo aí. Negócio jurídico, número do livro e folhas. As informações serão emitidas por meio da internet ao Colégio Notarial do Brasil, arquivando-se o comprovante, né? O banco de dados da Central Nacional de Disponibilidade, aqui sim, o banco de dados é a CENIB, não é DOI, é a CENIB. Vocês lembram lá da frase CENIB? Sim. O banco de dados da Central Nacional de Disponibilidade foi previamente consultado pelo tabelião. A consulta foi feita a partir do CPF do Ministério da Fazenda. Isso tudo consta lá no provimento 39 de 2014. Por isso que a gente vai ter que pensar uma estratégia aí para lembrarmos. Tudo bem, a gente vai voltar nisso, mas isso é simples. Nós vamos ter que localizar lá no nosso código, né, no nosso MartelDebs, né, no nosso MartelDebs. A pesquisa indicou que não há comunicação de disponibilidade no banco da CENIP conforme o código gerado abaixo. Então, eu vou ter SENSEC, porque vale para todos os instrumentos, e também a CENIB. E depois, autorização para praticar ato no RI não faz sentido. Dispensa de testemunhas instrumentárias também não faz sentido eu falar sobre isso, porque pode ser que não tenha testemunhas e não há que se falar em dispensa de testemunhas instrumentais. Por fim, Elisafel, que nós já fizemos. Pessoal, simples é ou não é? Agora, se vocês quiserem enriquecer mais a nossa aula, nós podemos aqui seguir o que ela fez. Mas esses modelos que vão passando de tempos em tempos, às vezes são modelos que são baseados até no próprio código de 16 e a gente ainda está com eles até hoje. Eles vão sendo reproduzidos. Mas eu vou falar para vocês, esse modelo que eu acabei de passar para os senhores é o modelo do mandato, que é formalizado por uma procuração. O instrumento do mandato é a procuração. O negócio jurídico é o mandato. Procuração é um instrumento que veicula o negócio jurídico. Então, eu vou tirar uma foto aqui para vocês. São 9h20. E vamos lá. Deixa eu só mandar essa foto aqui para vocês. Achei bastante interessante a sugestão de a gente fazer uma aula de preparação para a prova, de organização
de material, essas coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar agora, no sábado à tarde, porque nós vamos todos estar juntos, né? Vamos almoçar juntos no sábado, né? Espero, né? Vamos sim. Vamos, né, Celso? Vai estar em Curitiba, Celso? Não, daí eu vou ter que ir antes, né? Assim, porque a prova é domingo. Tem que ir no sábado para lá, né? Sim, a gente combina de almoçar juntos. Então eu vou encerrar